Boa noite aí, gente. Boa noite, amigos da Creative TV. Estamos aqui para falar do Campeonato Brasileiro, da Série A. O Campeonato Brasileiro da Série A que está chegando aí a sua 31ª rodada. A 31ª rodada que marcou. A gente já tinha projetado a semana passada, né, Jandy? Uma derrota do Corinthians poderia provocar uma graça maior no campeonato, né? Pois o Corinthians perdeu do Botafogo pelo placar de 2-1, e ontem também novamente foi derrotado, segunda derrota do Corinthians seguida fora de casa, o que faz com que o Corinthians seja, apesar de ser líder do campeonato com 59 pontos em 31 jogos, ele é apenas a 17ª campanha do retorno. Estaria na zona de rebaixamento se fosse só considerar o retorno. Então, com 12 pontos ganhos apenas em 12 jogos. E o que aconteceu? O Palmeiras, que já havia numa ascensão, ele ficou com 53 pontos. Então, nós temos, com 53 pontos, o Palmeiras e o Santos. O Santos que foi derrotado no sábado pelo São Paulo, que custou a partida que custou a demissão do técnico Levir Coupe. O São Paulo derrotou o Santos no Pacaembu e o técnico Levir Coupe foi mandado embora do Santos. E o Palmeiras agora, então, para vocês terem uma ideia, agora às 20 horas, horário de Brasília, horário de verão, está jogando com o Cruzeiro. E uma vitória do Palmeiras poderia jogar essa distância, que já foi de 17 pontos, apenas 3 pontos, porque o Palmeiras hoje está a 6 pontos do Corinthians. Então, uma vitória do Palmeiras pode deixar essa diferença apenas a 3 pontos. O jogo começou às 20 horas e já marca uma vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro abriu o placar com um gol contra do Juninho. Né? Então, agora nós temos, no atual momento, Palmeiras 0, Cruzeiro 1, lá no Allianz Parque, aqui em São Paulo. Então, esse resultado é muito ruim para o Palmeiras, que permanece a diferença em 6 pontos. Mas é muito cedo ainda para falar, porque o jogo começou agora, né? Nós temos 14 minutos apenas do primeiro tempo, então ainda é muito cedo para falar, mas o campeonato pegou fogo. O Corinthians vem na primeira colocação com 59 pontos, o Palmeiras com 53, o Santos também com 53 na quarta colocação, o Grêmio com 51 pontos, o Grêmio basicamente ele só pensa em Libertadores América. O Cruzeiro vem na 5ª posição agora com 50 pontos, o Botafogo com 48 pontos e o Flamengo com 47 fecham a zona de classificação para a Libertadores América de 2018, Jandir. Exatamente. E falando ainda sobre Campeonato Brasileiro, agora vamos para a Libertadores, a grande vitória do Grêmio, né? Nós temos uma grande vitória do Grêmio e também o Grêmio podendo chegar até a final da taça da Libertadores em breve. Existe essa possibilidade, Marcelo Belotti? Real? Existe a possibilidade real. O Grêmio foi em Guayaquil para enfrentar o Barcelona de Guayaquil para a semifinal e colocou uma vitória importantíssima no primeiro jogo fora de casa pelo placar de 3-0. Foi uma atuação exuberante do Grêmio. Inclusive o goleiro Marcelo Groi, ele fez uma defesa espetacular. Essa defesa foi citada em sites do mundo inteiro como uma das principais defesas no futebol nos últimos tempos. Foi uma coisa espetacular, o Grêmio soube se impor e agora na próxima quarta-feira joga o jogo de volta, podendo perder até por 3-0. Então eu acho muito difícil que o Grêmio não chegue à sua 3ª final de Libertadores. O adversário do Grêmio vai sair entre River Plate e Lanús. O primeiro jogo o River ganhou de 1-0, então joga pelo empate. Agora em Lanús é uma cidade que fica na zona metropolitana de Buenos Aires. Então o jogo é em Lanús e o Lanús joga por uma vitória. O Lanús tem que ganhar para poder fazer a final com o Grêmio. O Grêmio, só lembrando, é bicampeão da Libertadores, foi campeão em 1983 numa partida contra o Peñarol e em 1995 contra o Atlético Nacional de Medellín. Em 1990, e isso possibilitou ao Grêmio a disputar 2 Intercontinental, dois que agora a FIFA reconheceu como título mundial. Em 1993, aliás, ele fez a Intercontinental com o Liverpool, ganhou de 2-1 com 2 gols do Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, que hoje é técnico do Grêmio. E em 1995, o time do Filipão
chegou à final com o Ajax, no final 0-0, e o Ajax foi campeão intercontinental nos pênaltis. Então agora a expectativa é muito grande, a expectativa do Grêmio, o Grêmio está focado na Libertadores, ele deixou o Campeonato Brasileiro de lado, tanto que no fim de semana empatou apenas, só empatou com o Avaí em Florianópolis pelo placar de 2-2. Então a expectativa agora é de chegar à final e esperar o adversário argentino na final da Copa Libertadores em 2017. Vamos ver o que é que vai acontecer com esse país do futebol. Agora, falando em representatividade do Brasil, que história é essa que o Neymar foi expulso? Me fala aí essa história. Você viu esse negócio? O Neymar ele é uma coisa preocupante, né? Você viu, uma coisa meio preocupante para o futebol brasileiro, porque o Neymar ele entra muito na pilha dos adversários. Eu ouvi muito sobre isso, sobre o risco do Neymar entrar na pilha dos adversários. O que aconteceu? Ele recebeu uma falta e foi no revide. Como ele já tinha amarelo, ele foi no revide mesmo. Ele levantou, o cara já tinha aplicado a falta, o árbitro já tinha marcado a falta, e o cara deu o argentino deu um toquinho no calcanhar dele. Ele se levantou rapidamente e agrediu, acabou agredindo, acabou dando um tapa no argentino. Aí caiu, já tinha amarelo, os dois levaram amarelo, só que o argentino não tinha, o argentino ficou no jogo. E o Neymar levou um amarelo e vermelho. Muito se fala do Neymar aceitar a provocação, não aceita a provocação e do risco que isso pode falar numa Copa do Mundo. Eu ouvi o Tite esses dias falou no programa do Bem Amigos, lá na Rede Globo, na Sport TV, aliás, e ele deixou muito claro que com ele o Neymar não tem nenhum problema e que com ele o Neymar joga e não aceita provocações. Então, assim, é uma coisa para se pensar. O Neymar tem que mudar bastante. O Neymar, com o Dunga, já deu muito problema na eliminatória. E ele tem mostrado realmente que quando não tem um técnico de pulso, ele acaba perdendo a cabeça. Tanto com o Dunga na seleção brasileira, que não mostrava muito pulso com o Neymar, ele foi várias vezes desfalque na seleção brasileira por cartões e foi expulso também. Um jogo na Copa América, se não me engano. Na Copa América ele foi expulso de uma maneira infantil. Então, quando não tem um comando, ele tem problemas. Eu confio muito no comando do Tite e acredito que, até no próprio jogo no último jogo contra o Chile 2-0, em que o Chile provocou bastante, a gente teve um Neymar e uma seleção brasileira bem focada no jogo, sem entrar em provocação. Quer dizer, o foco é o importante. Estando focado no objetivo da Copa do Mundo, acredito que o Neymar não vai dar muito problema, mas temos que ficar de olho, porque o menino ele não parece se aceitar muito provocação, não, gente. Isso é um problema. Eu tenho um outro nome para isso aí que se chama arrogância também, né? Que ele também não tem toda essa humildade, ele joga muito bem, mas também não tem um certo senso de humildade também, não é, Belotti? Com certeza. Falta muito. O Neymar está sendo, lamentavelmente, ele está sendo taxado no mundo inteiro pela arrogância. Exato. E pela prepotência, né? Por querer se mostrar acima do futebol que ele realmente tem. No campo ele foi, pela segunda vez, chegou entre os 3 melhores do mundo, foi o 3º melhor do mundo esse ano, como já tinha sido há 2 anos atrás. Então ele tem que se cuidar, ele tem que mudar o jeito, ele tem que mudar o temperamento, ele tem que tirar essa arrogância, deixar de se atirar tanto em campo, deixar de entrar na provocação e provocar tantas pessoas e tratar de futebol, porque futebol o menino tem. Exatamente. Belotti, grande comentarista esportivo diretamente de São Paulo, a gente agradece a sua participação mais uma vez. Até semana que vem. Até semana que vem, então. Lembrando, então, agora, hein? Nós estamos com 21 minutos do primeiro tempo. O Cruzeiro vai batendo o Palmeiras pelo placar de 1-0. E agora vamos esperar aí o que vai acontecer para a semana que vem, com mais alguns destaques do Campeonato Brasileiro e tudo sobre o esporte aqui na Creative TV.